Boa noite, tudo bem? E hoje eu vou falar sobre alguns assuntos que têm me deixado preocupado quanto ao entendimento sobre esses assuntos. E eu acabei aprendendo sobre eles. E uma vez eu li uma historinha do Chico Bento que dizia que quando a gente aprende alguma coisa, a gente quer realmente aprender, a gente tem que ensinar para uma outra pessoa. Então, como eu aprendi, eu quero dividir esse conhecimento que eu aprendi. Só que depois desse louvor que o Ariel ministrou, e a oração que ele fez no final, se todo mundo que disse amém concordou com ele, eu acredito que eu nem precisaria falar o que eu vou falar hoje. Porque tudo que o Ariel falou foi suficiente sobre aquilo que a gente tem que entender que Cristo é para nós. Mesmo assim, eu quero dividir esse tempo com vocês para a gente entender o que é essa questão, essa palavra, o legalismo, e o que é libertinagem. Para que a gente possa entender realmente como ficar longe disso e também viver realmente para Cristo. Só que antes de a gente entrar nesses assuntos, eu gostaria de fazer uma oração. Vamos baixar nossas cabeças, fechar nossos olhos e conversar um pouco com Deus. Senhor Deus, em nome do Teu Filho Jesus, eu te agradeço pelas nossas vidas. Cada um que está aqui, Deus, que saiu de sua casa, do seu conforto, para estar participando, Senhor, dessa celebração em Teu nome, Deus. Por isso, nesse momento, Senhor, nos ajude a entender aquilo que Tu quer nos falar nessa noite. Nos ajude a Te adorar, Deus, com essa palavra. Que possamos realmente nos entregar a Ti nesse momento, e em todo momento, mas principalmente nesse momento, entregar o nosso coração para ouvir a Tua palavra, Deus. É isso que eu Te peço, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Então, acho que antes de mais nada, é importante a gente entender o que significa cada uma dessas palavras, né? Eu fui lá buscar no dicionário, ver o que significa legalismo e o que significa libertinagem. Legalismo, segundo o dicionário, significa observância da lei, ou seja, a lei prevalece sem ninguém questionar. A palavra legalismo, ela não se encontra na Bíblia, né? Se vocês olharem, ela não vai estar lá. Talvez na Bíblia que vocês utilizarem, ela pode até estar aparecendo um daqueles títulos, mas aqueles títulos não fazem parte da palavra de Deus mesmo. São títulos que as pessoas criaram para facilitar, né? Dividir as histórias. Só que esse é um termo bem usado pelos cristãos para descrever uma posição doutrinária que enfatiza um sistema de regras e regulamentos que fazem com que a gente chegue à salvação e crescimento espiritual. Então, legalismo seria isso. Tu praticar regras, praticar um monte de leis para adquirir a salvação. A questão da libertinagem, segundo o dicionário, diz que é devassidão e é uma característica de uma pessoa que vive uma vida de libertino. Em outras palavras, a libertinagem é o mau uso da liberdade de uma pessoa, de um indivíduo. É extrapolar essa liberdade. E quando isso acontece, os limites eles são ultrapassados. Então, a libertinagem leva a uma falta de respeito com o próximo, leva uma pessoa a não ter dignidade, não ter caráter. A libertinagem leva a isso. Um bom exemplo de libertinagem na Bíblia é a igreja de Corinto, que Paulo comenta que eles viviam na libertinagem porque eles faziam divisões, eles praticavam imoralidade e outros pecados mais, que a gente vê lá no livro de Coríntios, 1 Coríntios, 2 Coríntios também continua alguma coisa, Paulo conversando com eles sobre isso. E com base nesses dois conceitos, a gente consegue perceber que legalismo e libertinagem, elas estão em dois extremos diferentes. E nenhum deles é saudável. Por isso a gente precisa buscar um equilíbrio, ficar ali no meio. Porque a gente sabe muito bem que não são as regras que nos salvam. Como a gente cantou, apenas Cristo nos salva. Então, vamos entender biblicamente essa diferença. Hoje a gente vai fazer algumas leituras longas. A gente vai começar por Colossenses 2, versículo 18 até o 23. Abre aí Colossenses 2, a partir do versículo 18. Aqui Paulo está falando sobre alguns assuntos em questão de leis. Leis que levam à salvação. Eles estavam praticando uma religiosidade para poder chegar a Deus. E até antes do versículo 18 ele fala sobre a questão que a gente não deve se enganar por filosofias vãs. A gente não deve se enganar por aquilo que o homem fala para nós, que não vem de Deus.
Então diz assim, a partir do 18. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês, então, como se ainda pertencessem a Ele, se submetem às regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Meu maior objetivo hoje é ajudar todos nós a entender se algo é legalismo ou não. Para que a gente não viva numa libertinagem. Dizer, isso é legalismo, então eu posso fazer o que eu quiser. O problema do legalismo é que ele aprisiona a gente em leis que a gente não consegue cumprir. Esse trecho de Colossenses que a gente leu, ele fala sobre uma coisa chamada ascetismo. Ali Paulo ele fala diversas filosofias. Esse ascetismo é um tipo de filosofia onde os prazeres mundanos, aqueles prazeres que são da nossa carne, eles são refreados para que o espiritual cresça. Até aí tudo bem. Se a gente fosse pensar, realmente, a gente precisa buscar a Deus, um relacionamento íntimo, para que o nosso espiritual cresça. A gente tem que alimentar nosso espírito para que a carne não seja alimentada. Até aí tudo bem. O problema é que, nesse momento que Paulo está falando, eles buscam isso a partir de regras. Então, por exemplo, isso a gente vê muito no passado, e questões culturais também, que se a pessoa cometia um erro, um pecado, ela precisava chicotear ou fazer qualquer coisa, cortar um braço fora, porque o braço, sei lá, roubou, e era assim. Então é isso que isso aí defende. Para te poder não pecar mais, então tu tem que seguir regras, leis. E nos versículos anteriores, como eu falei, Paulo está falando sobre essas filosofias, que a gente não pode se deixar enganar. Só que a gente vê também ali que as regras elas não mudam o coração da pessoa. Elas não são suficientes para refrear os impulsos da carne. Tu pode fazer o que tu quiser, tu pode cortar a tua mão, tu vai continuar com o mesmo sentimento. Isso não vai fazer com que tu não queira mais pecar. Então, é isso que Paulo, em Colossenses, ele está criticando. Nada muda o cristão através de leis, porque a gente sabe muito bem que quem muda o coração é Cristo, Só que aqui a gente entra numa zona perigosa, usando esse versículo. Porque muitas pessoas usam textos assim para chamar tudo de legalismo. Então, qualquer coisinha que a gente falar, não pode fazer isso, isso é legalismo. Então, tem que tomar muito cuidado. Outro texto usado pelas pessoas que gostam de chamar tudo de legalismo e criam desculpas em cima é 1 Coríntios 10, 23. Esse texto é bem conhecido por muitos, é aquele texto que diz assim, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Aí as pessoas, não estou dizendo que são vocês, Talvez, se vocês fazem isso, espero que não, Porque, como a gente viu nesse louvor que a gente cantou agora, nessas músicas, a gente sabe que a graça de Deus, a graça de Cristo e o sacrifício que Ele fez por nós é suficiente para nós, Mas muitas pessoas interpretam esse texto e usam ele como desculpa para poder cometer pecado. Infelizmente, isso acontece. Eles dizem que Deus permite que a gente faça o que a gente quiser, se nos convém. Então, se aquilo eu acho que é bom para mim, eu posso fazer, porque Deus me permite. Eles interpretam dessa forma. Então, diz que, por exemplo, nós que somos jovens, E tem muitas ofertas ali de fora. Então, eles dizem que, por exemplo, se eu quiser beber até cair, isso eu posso. Se tu disser para mim que eu não posso, isso é legalismo. Eles dizem que, por exemplo, o sexo depois do casamento. Isso eu não preciso porque é legalismo. Não preciso esperar. É muito perigoso isso que eles falam. Diz que não ter vícios é legalismo. Qualquer coisa eles usam como legalismo para dar desculpa e poder fazer aquilo. Eu posso fazer o que eu quiser. Usam essas coisas assim. Só que isso não faz sentido. Eu tive que escutar uma vez um exemplo
sobre isso, que uma pessoa veio dizer assim, mas se eu quiser evangelizar alguém, eu posso fazer o que eu quiser, porque eu estou fazendo aquilo para Deus. Por exemplo, você quer evangelizar uma pessoa que ela tem vício em drogas. A gente sabe que o vício em drogas, ele destrói a pessoa. Ele destrói a família. Qualquer que seja. Aí nesse caso, então, eu posso experimentar uma droga leve para mim ter a sensação de saber como aquela pessoa se sente. E assim eu vou poder conseguir conversar com ela. Estão vendo como que é perigoso isso? Aí tu fala para a pessoa, não, mas não pode fazer isso. Isso é errado. Mas então é legalismo. Tu dizer que eu não posso experimentar. Isso é legalismo, eu quero evangelizar uma pessoa. Só que não tem lógica isso. Por mais que tu queira usar desculpa, é uma desculpa muito esfarrapada essa. De que tu querer se sentir como uma pessoa, tu nunca vai se sentir como ela. Para te poder se sentir como ela, tu teria que estar na mesma posição que ela, no fundo do poço, e mesmo assim tu não ia se sentir como ela. Porque cada pessoa é uma pessoa. Isso é só a parte lógica, né? A gente não precisa fazer o que as pessoas fazem para poder evangelizar ela. A gente não precisa negar a Cristo para evangelizar as pessoas. Sem contar o testemunho que a gente vai estar dando, né? Imagina o testemunho que tu vai dar, chegando uma pessoa que, digamos, gosta de fazer festa e beber todas. E aí tu vai lá com ela na festa também e tu bebe todas também. Muito cristão que tu vai ser para essa pessoa, né? Eu posso até usar um outro exemplo, né? Um carinha, não sei se vocês conhecem, acho que vocês conhecem sim, chamado Jesus, né? Bem conhecido por aí e ignorado por muitos até, que amanhã, como o Ariel comentou, é Páscoa, né? E a gente celebra a ressurreição de Cristo, né? E muitos ignoram isso e dizem que a Páscoa é por causa do coelhinho da Páscoa. Então, mas acho que as pessoas ainda devem ter na mente um pouquinho quem que é Jesus, né? E vocês, eu tenho certeza que vocês sabem. Então, aquele que morreu na cruz pagou os nossos pecados. Então, Cristo, ele andava com todo tipo de pessoa. Ele andava com prostitutas e mesmo assim ele não se deitava com elas. Ele andava com cobradores de impostos, por exemplo, e mesmo assim a ganância não subia no coração dele. Ele andava com pessoas impuras e pecadoras e mesmo assim ele se mantinha puro e perfeito. Ele não precisava fazer nada do que eles faziam para poder falar da mensagem que ele estava trazendo, para poder dar o exemplo. A gente não precisa negar Cristo para poder falar dele para as outras pessoas. Aí vocês podem até pensar, né? Vocês não, né? Mas as pessoas que costumam defender essa teoria, né? Mas você está sendo legalista, porque você está criando regras já. Né? Você está se contradizendo, porque no início você falou que o legalismo era ruim e que as regras não são boas porque elas não nos salvam. A gente é livre porque Deus nos deu uma liberdade. E agora você está dizendo que a gente não pode fazer as coisas, porque senão a gente não está seguindo a Cristo de verdade. Deixa eu explicar para vocês então por que tudo isso que eu acabei de falar, esses exemplos que eu dei, eles não são legalismo. Dizer que você não pode fazer essas coisas não é legalismo. Né? E por que também as pessoas dizem que é? As pessoas que defendem essa ideia de legalismo, o primeiro ponto é que elas se baseiam em apenas um versículo. Por exemplo, esse de Gálatas, de 1 Coríntios, quer dizer, que a gente leu. Elas se baseiam em um versículo apenas que está inserido num contexto todo. Se a gente pegar esse 1 Coríntios 10, 23, e a gente for para o próximo versículo, o 24, a gente já vê que não é bem assim. O 24 diz, ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Então, nesse ponto, tu já não pode mais passar a perna no teu amigo. Mesmo que o anterior diga que tu pode fazer tudo, mas nem tudo te convém. Não te convém porque... Eu vou falar mais adiante por que não nos convém isso. Mas a gente tem que buscar o bem do próximo. Então, a gente tem que pensar no próximo antes de nós mesmos. E se a gente for adiante, a partir do 31, 32, 33, eu vou ler para vocês. Diz assim, assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. E o 32, não se tornem motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos para que sejam salvos. A chave ali, ela está no versículo 31. Façam tudo para a glória de Deus. Tudo. Qualquer coisa.
Você pode, por exemplo, usar drogas para a glória de Deus, né? Aí o cara vai dizer, mas eu estou evangelizando alguém. Tá bom, então. Não é bem assim. Não é uma desculpa. Tu não pode usar os fins justificam os meios, por exemplo. Tu não pode, por exemplo, roubar para conseguir a confiança de alguém e evangelizar ela. Isso não é certo. Porque como é que tu vai fazer isso para a glória de Deus? Não é para a glória de Deus. É tudo, não só o final. É o início, o meio e o fim, a nossa vida. E se a gente olhar também a questão do exemplo, o 32 fala sobre isso. Não se torne motivo de tropeço para ninguém, nem mesmo para a igreja. Imagine você fazendo qualquer coisa lá fora, querendo seguir tua vida, e você faz parte desse grupo. Aí tu vai estar na frente de um amigo teu, e esse amigo teu é um amigo que tu queria trazer para cá, assim, falar de Jesus para ele. E aí tu tá lá fazendo um monte de besteira. Aí ele vai pensar o quê? Ele vai pensar, naquele grupo que o cara vai, todo mundo é assim. Tu tá manchando a imagem de todos. Esse é o exemplo que tu tá dando lá fora. É o testemunho. E o 33 ainda diz que a gente deve buscar o bem de muitos para quê? Para que sejam salvos. Se a gente pensar sempre no próximo, a gente vai buscar inclusive sempre o bem deles, para que eles possam ver através de nós Cristo, nos nossos atos, na nossa vida, e eles vão querer conhecer isso. Eles vão poder ser salvos. Nós vamos poder falar de Cristo para eles. Então, Deus, a gente tem que imaginar que Ele está sempre do nosso lado. Tudo que a gente fizer, a gente tem que fazer para a glória dEle. Em cada piscar de olhos que a gente dá, Ele está no nosso lado. Ele vive, o Espírito dEle vive dentro de nós. Mas mesmo assim, alguns podem me chamar de legalistas. Né? Vão persistir naquela desculpa que eu falei antes, que se eu estou fazendo algo para Deus, então eu posso fazer o que eu quiser. Né? Então vamos adiante. Alguns vão usar o argumento que Jesus veio para anular a lei, né? Que ele veio trazer a graça. Só que Jesus veio realmente para anular a lei, nesse sentido de regras e no sentido da salvação? Sim e não. Jesus sim, ele veio para anular a lei, mas na questão da salvação. Agora nós somos salvos pela graça, não mais por obras, para que a gente não se glorie por isso. Porque a lei, se a gente segue a lei, a gente está seguindo, fazendo obras, né? Porque a lei diz isso também. Jesus anulou a lei sacrificial, porque o sacrifício de Cristo, ele é suficiente. Nós não precisamos mais fazer sacrifícios para termos o perdão do pecado. Agora, nós somos salvos pela graça. Só que Cristo diz, Ele mesmo, Jesus, em Mateus 5, 17 ou 19, se vocês quiserem olhar, mas eu vou falar para vocês o que diz. Ele diz que Ele veio anular a lei, sim, mas a gente deve continuar seguindo os mandamentos. A gente deve continuar aplicando a palavra dele nas nossas vidas. E se anular a lei que muitos usam dizendo, eu pensava assim uma vez, por isso que eu achei interessante falar isso para mais pessoas, porque eu pensava, Jesus, ele veio, ele anulou a lei, agora a gente vive pela graça, né? Então, vivemos pela graça, eu posso fazer o que eu quiser, porque a graça me basta. Só que não. Ali ele é bem claro, dizendo que sim, ele anulou a lei, mas nós precisamos seguir aquilo que fala nos mandamentos. Jesus, ele resumiu os mandamentos em 2, para ser mais fácil para a gente ainda. Amar o próximo como a si mesmo. Amar a Deus acima de todas as outras coisas. São mandamentos que resumem. Então, isso não são regras. Vocês vão entender que isso não são regras para nós. Porque isso é uma vida. Romanos 6,14 também diz, ali é Paulo dizendo, né, que apesar de a gente viver pela graça, não significa que a gente deve deixar de seguir os mandamentos também e cair na libertinagem. Então, esses 2 trechos, são só 2 trechos que falam sobre isso. Se vocês pegarem o Novo Testamento inteiro, vocês olharem a vida de Cristo, olharem o que Paulo fala, ele vai deixar muito claro que a gente não pode fazer qualquer coisa que a gente vai agradar a Deus com qualquer coisa. A gente deve buscar adorar a Ele sempre. Mateus ali, o 5, 17 ao 19, inclusive Cristo diz que o reino de Deus faz parte dessa questão.
Vocês podem ler ali depois em casa, anotem, né? Vocês vão entender. Leiam antes também, para pegar o contexto. Leiam depois. Leiam esses textos, para vocês terem uma ideia. Mas vamos voltar, então, para Colossenses. Né? Agora que a gente entendeu mais ou menos o que é o legalismo. Né? Como que as pessoas elas se enganam ao dizer que qualquer conselho que a gente vai dar para ela é legalismo. Né? Você não pode ter essa atitude porque isso não agrada a Deus. Isso é legalismo. As pessoas costumam dizer assim, né? Eu sei que não são a maioria, mas eu digo às pessoas, né, pra gente não dizer, é fulano de tal, ciclano, né? Mas a gente sabe que existem pessoas assim. Então, se você chegar na frente de uma pessoa assim, tu pode apresentar esses versículos, mostrar para ela, para que ela possa entender, porque talvez ela está se enganando ela mesma com isso, né? Então, visto que a libertinagem é um abuso da liberdade, então, esse trecho do capítulo 3, Colossenses 3, Paulo vai falar sobre como a gente deve viver para Cristo. Que daí a gente, beleza, então vamos ignorar essa questão de legalismo, que são as leis, mas a gente sabe que a gente tem que agradar a Deus. Então vamos ver como é que é agradar a Deus. Eu vou ler alguns versículos, eu não vou ler todos, eu vou pular alguns, mas eu vou orientar vocês quais que eu estou lendo. Então diz assim, capítulo 3, Colossenses, versículo 1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Guardem esse versículo. Pula lá para o 5. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente ao falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Pula para o 12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. O 17. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. 23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. O capítulo 3 está logo depois que Paulo fala aquilo que a gente leu no início. Que ele fala sobre a questão de que as regras não mudam o nosso coração. Apenas Cristo pode mudar o nosso coração. E nesse trecho, nesses versículos que a gente leu, ele deixa claro que além de Cristo apenas pode mudar, só Ele pode mudar o nosso coração, as regras e qualquer coisa que a gente fizer pelo nosso esforço não vão levar nós até Deus para nos salvar. A gente pode fazer o que a gente quiser, a gente não vai chegar até Deus. Qualquer coisa que a gente faz pelo nosso esforço, a gente não chega a Deus. Apenas Cristo, que é o nosso mediador, pode nos levar até Deus. Ele é a ponte, Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. E ninguém pode ir até o Pai a não ser por Ele. Só Jesus. Só Cristo faz nós nascermos de novo. E todas essas coisas que a gente vê lá no versículo 5, a questão da imoralidade sexual, da impureza, a paixão, os desejos maus e a ganância, a idolatria, todas essas coisas elas pertencem a uma velha vida. Agora nós temos uma nova vida. E essa nova vida ela deve adorar a Deus. Então, se a gente inventar uma desculpa para pecar, é libertinagem. A gente está usando a liberdade que Deus nos deu para desagradar a Ele. Nós estamos extrapolando essa liberdade. Deus nos deixou livre para nós fazermos o que quiser para adorar a Ele. Nós podemos adorar Ele de muitas formas. Por isso nós precisamos deixar essa nossa velha vida para trás.
E também, a gente pegar o versículo 12, que diz assim, vou ler de novo. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Nós somos um povo escolhido por Deus. Nós somos um povo amado por Deus. Deus nos ama. Ele nos escolheu para ter um relacionamento com Ele. Nós, homens, humanos, nós temos essa possibilidade de poder conversar com Ele e nós temos a liberdade de fazer isso ou não. E os versículos 17, 23 e 24, para mim, são os melhores desse texto. Né? Que diz que tudo, assim como a gente viu lá em Coríntios, tudo que a gente fizer, a gente tem que fazer para Deus. Dando por meio dele graças a Deus Pai. Qualquer coisa a gente tem que fazer dando graças a Deus. A gente não vai fazer uma coisa pelo nosso próprio esforço e para nós. Nós vamos fazer para Deus. Né? E o 23 diz que a gente tem que fazer isso, tudo que a gente fizer, fazer de coração para Deus. E o 24 ainda diz que é a Cristo que nós estamos servindo. Então, a gente vê que nesses textos que nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. É nós, através de nós, que Deus vai conseguir chegar naquelas pessoas que não conhecem a Jesus. É através de nós que Cristo vai brilhar. É através de nós que a mensagem vai ser passada. E é a Cristo que nós devemos servir, que é como ele encerra esse trecho. Apenas Cristo nós temos que servir, não homens. Por mais que as autoridades, elas exercem sim uma autoridade em nossa vida, né? Nós temos a gente não pode sair por aí fazendo coisas que estão fora da lei, mas a gente segue a lei por obediência a Cristo, que diz que a gente tem que seguir a lei dos homens. No sentido de que o país ele tem uma lei, claro. Né? Nós temos que pagar impostos. Então vamos pagar os impostos. Isso a gente tem que fazer. Mas agora, nada que alguém chegar para ti e falar, você precisa fazer tal coisa para chegar a Jesus. E essa tal coisa não for apenas Jesus, então não está certo. Não é por obras que a gente chega até Deus. Não é por nada. É apenas por Cristo. Então, isso que eu tenho falado não tem nada a ver com legalismo. Por mais que pareçam ser regras, por mais que pareçam ser, tem tanta coisa ali que a gente não pode fazer. Isso é o significado do verdadeiro cristão. É uma vida. Viver para Deus. Transparecer Cristo na nossa vida. Em cada um de nós. As pessoas poderem ver Cristo. A questão de a gente não poder colar na prova, por exemplo. Isso não é uma regra dizendo que não é legalismo. É porque Cristo deixou na palavra dele dizendo que a gente não deve fazer isso. Porque a gente deve adorar a Ele. A glória deve ser para Ele. Não tem glória a gente fazer isso, passar a professora para trás. Não tem glória nisso para Deus. Não poder beber e depois dirigir, para quem já dirige, também não é uma regra. Isso é exemplo. A lei diz que a gente não pode beber e depois dirigir. Então a gente não vai beber e depois dirigir. Por quê? Porque Deus diz que a gente tem que respeitar as autoridades que estão no nosso mundo. Não poder sonegar imposto não é legalismo. Se a lei diz que a gente tem que pagar os nossos impostos, nós temos que pagar. Ou mais simples ainda, não poder passar no farol vermelho. O farol está vermelho é porque a gente precisa parar. Isso é ser cristão. Não é legalismo. É ser cristão. Não poder ficar com um troco quando te derem o troco errado. Isso é ser cristão. É dar exemplo para as pessoas. Ou mais ainda também, a questão da mentira. Alguém te liga, eu quero falar com tal pessoa. Aí a pessoa está na tua frente. Aí tu dizer para a pessoa que está no telefone, a pessoa não está. Isso não pode fazer, isso é mentira. E também não é legalismo. Isso é ser cristão, é tu dar exemplo. Essas coisas que eu falei ali, algumas delas eu já fiz no passado. Colar em prova, passar cola, eu já fiz. Eu não me orgulho disso, porque eu sei que Cristo não se agradou disso. Por mais que na época eu não fosse cristão, mas eu sei que se eu fosse Cristo não ia se agradar disso. Né? Eu já passei em farol vermelho também. Estava fechando a amarela, passou. E agora? Parece uma coisa tão simples, né? Mas só que na verdade é errado. É infringir uma lei. E Cristo não se agrada disso. A gente pensa que as coisinhas pequenas, a gente pode fazer à vontade. E só as coisas mais complicadas a gente não pode fazer. A gente tem que viver para Cristo. Tudo que a gente fizer tem que fazer para Cristo. Você tem que imaginar que quando você vai cometer um pecado,
Você tem que imaginar que você está fazendo aquilo para Cristo. Aí tu vai analisar se aquilo realmente tu quer fazer. Então, eu não sou muito bom em me expressar. As pessoas que me conhecem sabem que eu uso as frases de uma forma meio tensa, assim, né? Mas eu espero que vocês me entendam. Mas o cristão, de verdade, por mais falho que ele seja, como eu disse, a pessoa ela pode errar. Ela vai errar. Infelizmente, nós somos pecadores. Mas por mais falho que ele seja, o cristão de verdade, ele sabe que ele deve buscar agradar a Deus em todo momento, em toda situação. Ele sabe disso. Porque ele sabe o que é viver com Cristo. E ele sabe que esse viver com Cristo e buscar agradar a Deus em todo momento, em toda situação, não é legalismo. Não são regras. É viver para Cristo. É diferente. Ele vai buscar esse cristão de verdade não pecar, para que ele não viva numa libertinagem. Às vezes a gente cai num pecado e a gente começa, e a gente se afasta de uma maneira tão grande de Deus que a gente está fazendo qualquer coisa. Isso acontece. A gente tem que voltar para Deus de novo. Né? E é bem difícil. Eu quero buscar ser um cristão de verdade. E eu espero que vocês também. E eu espero que as pessoas que vocês conhecem também busquem. E muitos dos nossos pecados, afinal, como que a gente vai conseguir vencer isso? Né? Muitos dos nossos pecados, eles começam na mente. Então, sobre o que a gente tem pensado? Né? Eu já dei uma mensagem sobre o que a gente pensa sobre essa questão. Mas Filipenses, resumidamente, Filipenses 4:8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. A gente tem que pensar naquilo que agrada a Deus. Eu lembro de Colossenses 3:2. Se alguém ficou com o dedo ali, pode olhar de novo. Ele diz que a gente tem que pensar nas coisas do alto. Pensar naquilo que é de Deus. Pensar naquilo que pode glorificar a Deus a cada momento. É isso que a gente tem que pensar. Porque dessa forma, a gente vai ficar longe do pecado. Tem um ditado muito interessante, está nessa tirinha. Não sei se vocês vão conseguir ler. Mas ele diz assim, primeiro quadrinho aqui, tem duas pessoas, duas criaturas aqui, olhando um quarto escuro. E o cara que está vendendo o esquema diz para ele assim, esse é o cômodo principal. Aí tu vê no segundo quadrinho que o cara da esquerda é o diabo. E ele diz assim, o único cômodo, aliás, bem vazio e bem escuro. Aí o diabo diz, adorei, eu fico com ele. E ele vai lá, coloca uma plaquinha, oficina do diabo. E está na cabeça de uma pessoa. Aquele ditado, mente vazia, oficina do diabo. Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar isso, né? Se a gente está ocupado com o que agrada a Deus, a gente vai ficar longe do que desagrada a Deus. É uma lógica simples. Porque a gente vai pensar nas coisas do alto. Né? Isso pode acontecer de várias formas. Pode acontecer tentando decorar versículos. Pode acontecer orando diversas vezes ao dia. Né? Principalmente se conseguir orar o dia inteiro, falar com Deus cada momento que tu conseguir melhor. Pode ser ler a Bíblia. Ou coisas que às vezes a gente não pensa que a gente pode adorar a Deus, como estudar, né? Qualquer coisa. Estudar para uma prova, a gente pode adorar a Deus também. Ou trabalhar, fazendo um trabalho de verdade, um trabalho digno, com caráter. Lá no teu trabalho, feliz com o que tu está fazendo. Isso agrada a Deus também. A gente pensa que talvez agradar a Deus é só quando a gente faz uma boa obra, ou quando a gente vem aqui no domingo, ou que nem hoje é sábado, né? Ou vai no célula, e a gente ora, a gente estuda, a gente pensa que é só isso que agrada a Deus. Isso é muito importante para manter nossa mente ocupada. A gente manter a nossa mente ocupada com o que é de Deus. É muito importante. Mas agrada a Deus também o nosso dia a dia. Agrada a Deus também nós praticarmos exercícios físicos para cuidar do nosso corpo. Agrada a Deus também nós nos alimentarmos bem, de forma saudável, para cuidarmos do nosso corpo. Agrada a Deus nós também tratarmos as pessoas ao nosso redor bem. Falar dele para as outras pessoas mais ainda. Agrada a Deus nós estarmos felizes com aquilo que ele nos dá. Essas coisas adoram a Deus. A nossa vida pode adorar a Deus se a gente buscar fazer tudo para a glória dele. E eu posso dizer de mim, às vezes que eu menos sou atacado pelas tentações, porque infelizmente, a gente tem a nossa carne, ela nos manda tentações para a gente pecar. E às vezes que eu sou menos atacado pelas tentações é quando eu tenho muito compromisso. Quando eu estou muito ocupado. Por quê? Porque eu não tenho tempo para pensar em pecado. Eu não tenho tempo para pensar em besteira. Eu estou ocupado fazendo as coisas que Deus me proporcionou, me deu o privilégio de participar,
aquilo que Deus me deu, meu trabalho e qualquer coisa que seja, as pessoas que eu estou conversando, relacionamentos, eu estou ocupado com isso, e isso não abre brecha para o inimigo me deixar pensando em besteira. Agora, quando eu estou sem fazer nada, mente vazia, né? Oficina do diabo. A não ser que a gente se ocupe com o que é de Deus. Além disso, Deus é onipresente, ou seja, Ele está em todo lugar, né? Ele sempre está conosco. Ele está aqui agora, qualquer situação que a gente está, Ele nos acompanha a cada passo, Ele vê cada situação, né? E Ele sabe, principalmente, cada pensamento que a gente tem. Então, lembre-se, Ele está sempre contigo. Pensa 2 vezes antes de pecar. Pensa nas coisas do alto e viva para Cristo. Deixa o legalismo de lado. Não se preocupa com isso, sabe? Às vezes as pessoas pensam, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Isso é legalismo. Tu que tem que criar o teu próprio jeito de viver. E não é achar desculpa para cometer pecado. É pensar, será que isso que eu vou fazer agrada a Deus? Vou tomar uma decisão agora. Será que isso vai glorificar a Deus? Se vocês tiverem dúvida, já não façam. Se vocês não sabem se é certo ou se é errado para Deus, não façam. Porque Deus, Ele não habita na dúvida. Deus, Ele tem as coisas definidas. Ele nos deixou um livro inteiro perfeito para nós entendermos aquilo que a gente precisa saber. Só o que a gente precisa saber, o suficiente. O que a gente não precisa saber e não precisa se preocupar, não está ali. Aquilo nós não precisamos saber agora. Nós precisamos saber que Deus nos proporciona cada coisa, cada situação, cada respirar que a gente tem na nossa vida. E é isso que importa. Então, se você pensar nas coisas do alto, viver para Cristo, tu vai pensar mais nele e menos em regras. Vai pensar que a tua vida vai agradar a Deus. Tu não vai pensar, tu nem vai perceber que talvez aquilo pode ser uma regra, porque não é, para começar, né? E aí, com isso, tu vai estar longe da libertinagem, porque tu vai querer seguir a Cristo, né? Tu não vai extrapolar, vou fazer o que eu quero. Tu vai seguir, será que isso realmente agrada a Deus? E tu vai tomar a decisão que tu quiser, claro. Mas provavelmente tu vai tomar a decisão de fazer a coisa correta para Deus. E tenho certeza que dessa forma tu vai servir a Deus e tu vai se tornar um amigo dele. Então, com esse assunto de gente buscar se aproximar de Deus, que é o que eu quero deixar para vocês hoje. A gente não se preocupar em quando alguém vem dar um conselho para nós, pensar, isso é uma regra, você está me proibindo de fazer algo. Não, a pessoa está querendo te ajudar a crescer e se aproximar de Cristo. Talvez Deus está usando aquela pessoa para você refletir sobre algo na tua vida e poder viver melhor com Cristo. Então não pense nisso. Não pense que a pessoa ela quer te derrubar. Não. Se a pessoa ela te ama de verdade, ela vai querer te ajudar sempre. E ela vai te falar, isso que você está fazendo não está agradando a Deus. E você vai ver, acho que realmente não está agradando a Deus. E aí tu tem a decisão de consertar isso. Então nesse momento, para a gente não pensar nessa questão mais de legalismo, libertinagem, rebeldia, essas coisas todas, para a gente deixar isso de lado e realmente pensar em se aproximar de Cristo, pensar em viver para Cristo, ter uma vida em que tudo que a gente fizer, a gente vai pensar em agradar a Cristo. Eu quero propor um exercício para a gente fazer. Então fecha teus olhos aí onde tu está e começa a imaginar o que tu tem feito na tua vida. Imagina cada detalhe. Cada pequena situação que tu teve que agir, fazer uma escolha na tua vida. Pensa aí. Essa semana, hoje, semana passada, no mês, nesse ano, desde que começou. Agora imagina que em todas essas situações, Deus ele estava do teu lado. E de fato, ele estava do teu lado. E ele está agora também, né? Agora imagina o rosto de Deus. Para facilitar o nosso exercício, tu pode imaginar o rosto de Deus como aquelas... o rosto de Jesus, né? Aquelas pinturas que a gente vê por aí, não tem problema, é só para exemplo mesmo. Então tu pode imaginar dessa forma. Imagina Jesus do teu lado, em cada uma dessas situações. Agora pensa nessas situações de novo e olha para a face de Deus. Ele está sorrindo ou ele está triste? Para facilitar, obviamente, ele vai ficar feliz e vai sorrir se tu fizer algo que agrada a ele. Ele vai ficar triste se tu fizer algo que não agrada a ele. Então pensa, como que está o rosto de Deus? A gente viu que a gente tem que fazer tudo para Deus. E não apenas algumas coisas, não é? Então imagina que você está na frente do teu computador agora, fazendo aquilo que tu faz diariamente.
as coisas que tu acessa, o que tu faz, né? Padrão. Jesus está ali contigo. Ele está sentado ao teu lado. Ele está vendo tudo o que tu vê. Ele está sentindo tudo o que tu sente. E ele também sabe o que tu está pensando. Como que está o rosto de Jesus agora? Agora Jesus, ele pegou o teu celular. Ele começou a olhar o teu Facebook, teu WhatsApp, essas coisas, né? Qual a reação dele quando ele vê essas coisas? Tuas conversas, o que tu fala por aí, o que tu fica postando. Como é que tá o rosto dele? Agora você tá em casa, conversando com os seus pais, e Jesus está olhando a forma como tu trata a tua família. Teus irmãos, teus pais. Como é que ele tá se sentindo ao ver isso? Agora pense em mais situações. Qual a face de Deus perante cada uma das situações? Tenta imaginar alguma situação que Deus olhou para você, ele ficou triste por aquilo que tu estava fazendo. Eu tenho certeza que se eu pedisse, não precisa levantar, mas se eu pedisse para levantar a mão, quem viu o rosto de Jesus muitas vezes triste, eu tenho certeza que todos nós iríamos levantar, inclusive eu. Porque infelizmente a gente é pecador, a gente desagrada a Deus. A gente erra, a gente faz coisas, por mais que a gente busque agradar a Ele, tem situações que a gente erra. A gente tem as nossas fortalezas, cada um tem uma fortaleza no íntimo que desagrada a Deus, e a gente sabe que a gente desagrada, e mesmo assim às vezes a gente é fraco e a gente cai, né? E se a gente falar talvez para nós mesmos que a gente nunca vê o rosto de Jesus triste, a gente é mentiroso. 1 João 1,8 diz que a gente afirma que a gente está sem pecado, a gente engana nós mesmos e a verdade não está em nós. Só que agora vem o melhor, que pelo amor e a misericórdia de Deus, o versículo seguinte, 1 João 1,9, que é isso que é a diferença de Jesus, que lei nenhuma consegue fazer, que regra nenhuma consegue fazer, apenas Cristo, com o sacrifício que Ele fez, consegue fazer. Apenas Ele consegue fazer. Nós não conseguimos fazer isso. Não adianta nos sacrificarmos. Nós não vamos conseguir fazer isso. Não adianta fazermos obras. Não vamos conseguir fazer isso. O versículo 9 diz: se a gente confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O sacrifício de Jesus, ele foi completo. Através do sacrifício dele, nós temos o perdão dos pecados. Nós temos que buscar agradar a Deus, viver para Ele, ter uma vida que agrade a Deus. Dessa forma, eu tenho certeza que você vai conseguir ter uma intimidade muito maior com Deus. E essa é a única forma, apenas através de Cristo, de alcançar Deus e poder ter um relacionamento com Ele. Então, nesse momento, aproveitando que amanhã a gente relembra o sacrifício de Cristo, que normalmente a gente relembra dia a dia, todos os dias, né? A gente tem que lembrar disso. Mas amanhã é um dia especial, então lembrando disso, aquilo que Jesus fez naquela cruz por nós, para termos o perdão do pecado que a gente comete, não Ele, o nosso pecado. Nesse momento, ainda de olhos fechados, confessa os teus pecados para Deus. Aqueles pecados que tu pensou antes, que tu viu o rosto de Deus triste. Confessa para Deus para que Ele possa te purificar. Não se esqueça que Ele já viu tu cometer esses pecados. Então, Ele já sabe que tu fez esses pecados. Ele já te perdoou. Ele só quer que tu confesse. Então, seja sincero, se entrega a Deus agora. Conversa com Ele. Pede perdão. Senhor Deus, em nome do Teu Filho Jesus, eu te agradeço, Deus, por essa mensagem que Tu colocou no meu coração, Deus.
esse sentimento de que a gente pode realmente te seguir, Senhor, sem pensar em regras, sem pensar que a gente pode tudo também, Deus. Que a gente pode realmente estar vivendo contigo, a gente pode realmente estar te agradando dia a dia com a nossa vida, simplesmente pelo fato de que nós somos teus servos. Então, nos perdoe, Deus. Por cada erro que a gente comete, a gente sabe que a gente vai errar novamente. E por mais que a gente saiba que tu vai nos perdoar, e tu já nos perdoou, que a gente possa refletir sobre isso e pensar em fazer tudo para a tua glória, Deus. Que a gente possa pensar nisso e ter esse sentimento no nosso coração, para que a gente possa pensar mais em ti, pensar nas coisas do alto e ficar longe do pecado, ficar longe daquilo que nos afasta de ti, Deus. Que a gente possa pensar realmente naquilo que importa e não arrumar desculpas para nos afastarmos de ti, nos enganando a nós mesmos, dizendo que aquilo não nos afasta, porque nos afasta, o pecado nos afasta, Deus. Então, nesse momento, Deus, coloco nas tuas mãos a vida de cada um aqui e a minha também. Que tu possa tocar no nosso coração para que a gente possa fazer diferença lá fora, fazer diferença dentro da nossa casa, fazer diferença aqui dentro, juntos, como um corpo. Que a gente possa realmente poder, através de nós, o teu Filho ser exaltado. E glorifiquemos ao teu Filho, Senhor, em cada coisa que a gente fizer, cada piscada de olho, cada respirar, que isso possa realmente glorificar ao teu Filho. É isso que eu oro, Deus, e te peço nesse momento, em nome do teu Filho Jesus. Amém.